Oi, gente, boa tarde. Vamos ver se a gente consegue conexão com a Isabel. Estamos aqui na torcida. Mesquita, querido, que bom te ver por aqui. Enquanto isso, nós estamos aqui esperando ver se a Isabel consegue fazer a conexão. Torcendo para que dê tudo certo. Vamos lá. Chamei. Vamos lá. Pode entrar. Oi, Solange, querida. Boa tarde. Bom te ver por aqui também. Vôlei, Isabel chegando. Vamos ver se agora vai. Isabel, não estou conseguindo te chamar. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho a Isabel aqui de novo. Puxa, gente, vendo isso pela televisão parece tudo tão simples, né? Isabel, eu não estou te vendo aqui na lista das pessoas que entraram. Aqui. Entrou. Aqui. Só agora. Pronto! Uhul! Vamos Era o volume. rapidinho para ver se sai agora. Não, agora sai. Vamos lá. Com alguns minutos de atraso, mas sempre dá certo. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui numa live do Grupo de Estudos Olímpicos com a nossa querida Isabel Salgado, a Isabel do vôlei, depois de alguns pequenos problemas técnicos aqui, mas estamos prontas para falar um pouco do que é ser atleta nesses tempos de quarentena e, mais do que tudo, como se reinventar em tempos de quarentena, né? Isabel, nas nossas chegadas aqui, falava que ela não era uma pessoa das redes sociais e que uma das coisas que a quarentena a empurrou foi para se conectar ao mundo aí pelas redes em função do desejo da proximidade com a família, e com isso ela ganhou a proximidade com pessoas que, em princípio, não se teria contato, né, Isabel? Boa tarde, querida. Vamos tocar isso aqui agora. Primeiro, obrigada por a gente poder ter a oportunidade de bater esse papo com você, apesar de todas as dificuldades que a gente está tendo. É sempre um prazer estar contigo. Mas, como eu te falei, a pandemia me deu essa tardiamente, né, eu entrar nas redes sociais, timidamente também, não é que eu seja uma locomotiva das redes. Não somos. O meu desejo foi estar perto de pessoas, estar perto de gente. Eu sou uma pessoa gregária, eu gosto de gente. Eu chego na praia, eu falo com todo mundo. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar, eu gosto de bater papo. E a quarentena nos obrigou a ficar muito sozinhos, né? E, então, isso foi uma hora eu falei, não, eu vou entrar, vou fazer um Instagram, pelo menos para eu poder olhar para a cara dos meninos, poder, por mais que eu fale, possa falar, tem uma coisa que eu perco, que um filho posta ali, que um amigo fez e posta. Outro dia eu vi uma peça de teatro no Instagram também. Então, são possibilidades. E eu toda noite vou dormir com a Tereza Cristina. Porque virou uma live assim maravilhosa que assim todo mundo. Então você entra. Ontem, por exemplo, era aniversário do João Gilberto, foi uma delícia. Ouvi a Maria Luísa, filha do Tom, ouvi a Bebel, ouvi. E tudo isso vai preenchendo um pouco essa tristeza enorme que a gente está vivendo, já está com um número horroroso de 40 mil mortes, né? Então, isso a gente vai tentando, porque ninguém aguenta passar o dia inteiro recebendo só notícias horrorosas. Exato. Confesso que eu estou sendo muito
E as redes também, está sendo muito legal, porque você acaba trocando com as pessoas, você posta uma coisa, por exemplo, ontem eu postei uma foto da Marielle, e eu recebi tantas mensagens bonitas de pessoas que entendem o valor que essa mulher teve e terá sempre no mundo, no Brasil. É importante você poder dividir isso com as pessoas, é muito. E agora, Isabel? Agora eu estou te ouvindo. Eu acho que o problema é seu. Eu estou achando que não sou eu, não. Eu acho que é Mas uma assim, coisa que você fez aí que está dando pane no teu som. não, é que as pessoas que estão na sala ouvem o meu áudio, mas não ouvem o seu. Mas eu não sei se você fez alguma coisa. Eu não sei, eu vou ficar aqui fora, eu vou tentar botar em cima de uma planta Tá. aqui. Você tem fone de ouvido? Não, eu até achar, Kátia, eu vou ficar. Tá, então deixa tem quieto. uma orquídea aqui que vai segurar, gente. Ah, ela vai segurar e vai tirar, vai espantar esse duende que está animando o nosso áudio aí. Olha, agora está rolando. Tá perfeito. Vamos nessa. Aí eu vou botar uma planta e outra. Ih, incrível que eu consegui. Quase um tripé aqui. Mas eu acho que eu sumi. Agora você senta e se adequa à câmera do telefone. Pronto. Eu primeiro preciso... Opa! Peraí. Tá perfeito. Tá maravilhoso. Já foi. Eu não vou nem me mexer. Só falta essa planta. Né? Mas tá ótimo. Funcionando. Agora podia ficar um pouquinho mais para cima. Senta no chão, você. Senta você no chão. Tá bom, peraí. Não posso mais. Pronto, peraí. Lá, peraí. Gente, não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Eu tenho que pegar uma almofada. Tá bom, a gente espera, não tem problema. Enquanto isso, né, nós temos aqui a satisfação de estar esperando a oportunidade para conversar com a Isabel. Tá maravilhoso, estou começando a gostar desse... Aê, que maravilha! Aí, ó. Perfeito, perfeito. Tá maravilhoso. Está um pouco baixa, né? Tem que ficar assim. Deixa eu pegar mais uma almofada, peraí. Tá bom. Gente, quem está chegando agora, a gente está tentando aqui vencer as dificuldades técnicas para fazer uma conversa com a Isabel. Eu acho que agora vai dar certo. Eu peguei uma alta. Vamos ver. Eu acho que agora vai dar certo. Lá. Nossa! Fica maravilhoso. Nossa. Ó, aqui, ó, estão falando que público fiel assim, não sai daqui de jeito nenhum. Tá todo mundo aqui esperando. Eu vou ficar nesse lugar se essa orquídea não jogar a gente em outra... Não vai jogar, não. Isabel, me conta uma coisa. Como é que começou esse movimento do esporte pela democracia? Olha, o Casagrande me ligou e começou a falar de questões que estavam incomodando a ele, questões que também me incomodam, que também vem me incomodando já há um tempo, questões ligadas ao momento do Brasil, momento do país, a gente sentir que tem sofrido muitos ataques à democracia, à Constituição, e ameaças de volta de AI-5, e coisas, enfim, a gente pode citar várias aqui. E sobretudo, assim, o Casagrande, quando me ligou, ele estava muito aflito, porque a gente estava falando da morte do João Pedro, do menino que faleceu aqui no Rio, assassinado dentro de casa, né? Com vários tiros, um menino na casa dele, né? Uma criança. E como isso se repete dia após dia e nada muda, e nada muda, e nada muda. Em seguida veio o George Floyd,
E a gente estava no meio desse papo, que a gente tinha que fazer alguma coisa, não dá para você assistir tudo isso sem fazer nada. E aí a gente começou a pensar, a Aninha Moser estava também já conectada com essa ideia, com a Fabi do vôlei, a Fabizinha, que é uma Alvin. pessoa maravilhosa, a Fabi é incrível. E a Joana Maranhão também, que é uma pessoa muito, muito atenta ao que está acontecendo, né? E a gente começou a redigirmos um texto que falava e expressava o que a gente estava sentindo, e a gente entendeu que aquele texto nada mais era que o esporte pela democracia. Convidamos outros atletas, eles liam um texto e se identificavam e iam aderindo a esse projeto, a essa proposta. Outros nos ligaram e falaram: pô, a gente soube desse texto, queria estar junto, vamos encontrar uma maneira de participar também. E aí, assim foi vindo, mais gente se unindo, até que começaram a entrar pessoas de outras áreas, acadêmicos, jornalistas, artistas, atores, né, músicos, pessoas de outras áreas, diretores de teatro. E a gente sentiu também que o momento do que a gente está vivendo nessa pandemia, a gente não pode ir para a rua, ninguém pode se manifestar, ninguém pode. Então, era uma maneira da gente estar perto um do outro. E se aquilo fala você também, se aquilo te diz alguma coisa, vem com a gente também, sabe? Então, a ideia foi um pouco essa. E a gente vive coisas assim, por exemplo, sem democracia a gente não tem pauta nenhuma. Sem democracia a gente não vai conseguir falar de nada. A democracia é a base de tudo. A gente tem que ter muito cuidado com ela, sabe? A gente demorou muito para... muitos atletas assim nem sabem o quanto o período duro. Eu, por exemplo, na época da ditadura, eu era uma menina, eu tinha 8 anos só, então eu fui me dar conta mais tarde, né, com a anistia, com a volta de tantos exilados, e eu ficava muito comovida vendo assim aqueles reencontros das famílias com aquelas pessoas tão jovens que tinham sido obrigadas a viver tanto tempo fora do país. E depois com o movimento das diretas, já que foi assim uma coisa muito marcante, mas ali eu já tinha 22, 23 anos, então ali eu já tinha muito mais consciência do que estava acontecendo, mas com 8 anos tinha uma atmosfera, não tinha uma consciência. Isabel, você fala desse período, mas em 1980 você já tinha, você e Jaqueline e Vera Mossa, enfim, Regina, vocês participaram dos Jogos Olímpicos de Moscou. Era tempo ainda de ditadura pesada. E vocês, como atletas, viveram essa condição da ditadura, não apenas do ponto de vista de uma cidadã, como também de atleta. Certo. Que memórias que você tem desse momento, daquele momento? Eu tenho memórias assim, por exemplo, dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, os Estados Unidos boicotaram os Jogos, né? Invasão do Afeganistão, né? Isso. E ali, assim, eram outros tempos, sabe? Era realmente tudo muito diferente. Eu lembro também que eu fiz uma propaganda bem um pouquinho depois dos Jogos Olímpicos, e era uma propaganda da fruta laranja. Foi logo quando o vôlei deu certo, quando o vôlei foi aquele boom. E aí alguém aqui falou disso, alguém aqui está na sala falou que fez esse comercial junto com você. Então era alguém que pode ser só porque quem fez foi minha filha, era eu e minha filha só, tá? Eu e Pilar, Pilar era muito pequenininha. E eu lembro que quando acabou o filme e foi para o ar, me falaram que eu tinha que fazer uma foto com o Figueiredo, que não estava no programa, com o presidente Figueiredo.
Uhum. E aí eu fiquei, foi uma situação tensa, porque eu não apoiava a ditadura, eu queria a, a volta da democracia, a gente queria poder votar, a gente queria, já estava, né? Essa questão estava no ar, já bem clara, e eu lembro que eu tive que dar uma laranja para o presidente, porque o comercial era da fruta laranja. E ele me disse assim, eu falei para ele, o senhor vai queimar a sua boca, porque a laranja era com casca. E ele me disse assim, Isabel, não se preocupa, eu tenho beiço de cavalo. Uau. E aí ali se encerrou a minha relação pessoal com aquela situação. Mas Mas era tudo muito difícil, o esporte era diferente. Eu adorava jogar. Eu, desde o primeiro dia que eu entrei na quadra, muito menina, muito criança, era aquilo que eu queria fazer e era aquilo que eu ia me dedicar. Eu vinha de uma forte, então eu nunca tive dúvida que eu queria jogar. E a minha mãe foi muito, e o meu pai sempre respeitaram isso, sabe? Eles lamentavam assim, porque eles tinham algumas aspirações que eu fosse para uma outra área, porque o esporte na minha casa não tinha esse, mas me deram muita liberdade. Mas com toda essa liberdade que eu tive dentro da minha casa, eu também tinha dentro do espaço esportivo um contato com uma atmosfera que não era tão. Então, por exemplo, o esporte estava muito ligado com os militares, as concentrações, os chefes de delegação. Você ia, por exemplo, para um evento como uma Olimpíada, eu nem lembro, sempre tinha um militar por perto, entendeu? Sabe? E em alguns momentos eu tive relações muito agradáveis até dentro do círculo militar. Eu encontrei pessoas muito legais também, não vou dizer que não. Mas eu digo, essa política que existiu na ditadura, que o esporte tinha um papel X, eu vivi um pouco isso, sabe? Uhum, uhum. Você protagonizou nesse momento. Também. Uhum. Você protagonizou naquele início da década de 80 algumas manifestações que marcaram o esporte, porque eram entendidos como atitudes de indisciplina. Eu lembro que, inclusive, se eu não me engano, no Sul-Americano, Denise Miraz está aqui na sala, ela pode me ajudar a lembrar disso, mas que a final acabou sendo aqui em Santo André, em São Paulo, e você e a Jaque não estavam, porque vocês tinham sido desligadas por indisciplina. Quer dizer, naquele momento, qualquer ato que fosse, de alguma forma, que confrontasse a ordem estabelecida, era tomado como uma ação de indisciplina e punido exemplarmente, não era, Isabel? Era meio por aí, sim. Eu lembro que a gente viu o Brasil ser campeão sul-americano de casa. Enio Figueiredo era o técnico, não era? Ele era o técnico, eu tive uma relação com o Enio. Olha, o Enio, diferentemente da Jaque, que a Jaque tem um lado assim dessa relação, ela tem um olhar diferente do meu, eu não sei o que ela fala precisamente, mas eu sinto. Eu tenho muito carinho pelo Enio. O Enio foi o cara que me ensinou a jogar. Ele me cortou mais de uma vez, me mandou para casa. Mas ele entendeu o meu amor pelo vôlei no primeiro momento, que era tão importante para mim, aquele primeiro passo. Ele acreditou em mim, ele achava que eu ia ser uma boa jogadora. Então, eu prefiro olhar para todas as coisas boas que o Enio me deu, entendeu? E que foram muitas. Algumas, esses cortes foram duros, foram difíceis, mas também foram enriquecedores. Me fizeram também firmar posição em determinados momentos e ter que bancar o prejuízo que eu teria e tive em vários momentos da minha vida. E isso eu
E não quer dizer que eu não me arrependa de muita coisa que eu fiz. Eu me arrependo de muita coisa, diferente das pessoas que dizem, não me arrependo de nada. Eu não, se eu pudesse, e se eu soubesse, eu faria diferente, faria melhor se pudesse. Mas alguns episódios da minha vida eu não mudaria. Por exemplo, quando nós saímos da seleção, fomos cortados pelo Enio, eu lembro direitinho a música que eu cantei quando eu estava saindo, andando. Eu lembro para onde eu fui. Eu lembro a tristeza que foi não estar dentro e ver o time ganhar e eu estar do lado de fora, sabendo que eu podia estar ali. Uhum. Mas ali eu não me arrependo, não. Pelo contrário, eu acho que valeu a pena ter feito o que eu fiz. Sabe? Só para quem não sabe dessa história, naquela época, o grande vilão do vôlei feminino brasileiro era o Peru, ainda não era Cuba, né? Não, eles ganharam magnificamente bem. E aí o Brasil vai para a final do Sul-Americano contra o Peru, no ginásio de Santo André, e o ginásio lotado, e o Brasil ganhou do Peru, quebrando uma tradição de vitórias do Peru sobre o Brasil, né, Isabel? Foi. E foi duro. Foi. Porque eu queria estar ali, claro. Eu tinha treinado muito, mas tudo bem. Olha, eu vou te falar. Eu acho que as medalhas são assim muito legais, porque elas funcionam meio quase como documento, sabe? Assim, e eu uma vez ouvi uma frase da Cristiane Torlone, até, que ela disse assim: malandro esperto anda com documento em cima. Eu percebo que eu nunca fui muito malandra, sabe? Eu volto com documento, sabe? Eu fazia, mas não sou, entendeu? E aí Isabel, me diz uma coisa. Fala. Semana passada, você publicou um texto rebatendo umas mensagens disparadas por uma outra atleta do vôlei, se posicionando pontualmente. Seu texto foi muito forte no momento em que ele chega, da forma como você se colocou. Conta pra gente um pouco o que te leva a ter atitudes, posturas como essa. Olha, eu poucas vezes me manifesto assim, tá? Eu escrevi uma carta para o presidente também acho que foi em janeiro, pelos ataques que me incomodaram muito com relação à cultura, tá? Uhum. E escrevi uma carta muito sincera, falando da minha condição de pessoa ligada ao esporte, como a cultura tinha sido importante na minha formação e como tinha me feito ser aquela jogadora que eu fui. E que tristeza ver um país que não reconhece a sua cultura e que é capaz de atacar uma Fernanda Montenegro da forma como atacaram, que é capaz de ver um Chico Buarque ganhar o Camões e não ter nenhuma menção a isso, é capaz de a gente ter a morte do João Gilberto, que o mundo inteiro homenageia e não ter uma homenagem. Então, isso me deixou assim envergonhada, incomodada, e eu me senti muito atacada como cidadã, entendeu? Por isso que eu precisei escrever. E o que me motivou a escrever para a Ana Paula essa carta foi porque, apesar de eu não ser uma pessoa das redes, ela tem milhões de seguidores, ela é uma pessoa assim que teve uma participação no vôlei muito importante e num momento muito importante do vôlei, tem milhões de pessoas que seguem ela. Então eu achei assim que eventualmente, volta e meia, alguém me pergunta se esse perfil é um perfil comum aos jogadores de vôlei, você ser de extrema direita, tá? E aí eu respondo que não é bem assim. Você encontra
pessoas de vários perfis ideológicos diferentes em diversas áreas, e que isso não era uma característica do vôlei feminino, ser de extrema-direita. E dois, eu conjecturava que talvez, pelo fato dela ser casada com um branco americano, republicano, e ela tendo um tipo latina, que nas bandas de lá é duro ser gringo, né? Em qualquer lugar. Mas eu não estava afirmando. O que eu digo para as pessoas, não sei, talvez essa busca, né, por uma branquitude fazer com que ela reflita que essas questões são muito graves e muito importantes. A gente vive num país racista, ela mora num país que também, o que a gente viu agora foi uma tristeza a morte dele, do George Floyd, mas a gente vive isso aqui sistematicamente, em outro também, né? E como os brancos e até os republicanos saíram em defesa, muitos dos republicanos saíram em defesa contra o racismo, né? Foram para a rua, se manifestaram. Então, me parece assim de uma irresponsabilidade. Qualquer pessoa, num país como o nosso, não está muito atenta a essa questão. Essa questão é muito importante. E você percebe que existe essa coisa naturalizada, tá, do preconceito, de falas racistas, que as pessoas nem percebem. Elas vão soltando aqui e ali. E se essa discussão não acontecer, nós vamos continuar vivendo num país racista. E a gente não vai ter democracia nunca, enquanto essa questão racial não for discutida e zerada. A gente tem que acreditar. É uma coisa utópica, uma coisa... Não é uma coisa utópica. Eu acredito no homem, por mais que nos tempos de hoje esteja sendo difícil a gente acreditar na espécie. Mas, então, era isso. Preste atenção, sabe? Preste atenção. As pessoas não podem ser levianas com esse assunto. E eu acho que é leviano certas postagens. Tá? Ela chegou a te responder alguma coisa ou não? Não, porque também nós não somos nem íntimas, mas eu acho que eu estava querendo falar, era com ela, mas era também com os seguidores dela, porque eu acho que quando você ultrapassa certa marca, você começa a ser um influenciador, infelizmente essa palavra cafona, brega, mas é o que rola, entendeu? Um influenciador. Assim, mas as redes, aí entra do lado que a gente tem que pensar nas redes, né? O lado perigoso das redes. Sim. Então, uma pessoa que é tão seguida, só olha o termo, seguida, você segue fulaninho, quer dizer, você meio que acha aquela ali bacana, legal. Então, em outros tempos, isso seria disparador de paranoia, né? Eu, por exemplo, eu sigo várias pessoas já. Eu sou uma seguidora de várias pessoas que eu admiro, que eu acho bacanas. Aí eu vejo um post legal, eu vejo um post antirracista, eu vejo, de repente, uma discussão sobre um filme, uma postagem sobre uma música que eu não ouvi há muito tempo, que me remete a tantas coisas legais. Que delícia, vou continuar seguindo essa pessoa, eu me identifico. Agora, quando você está falando de um ídolo, de uma pessoa que tem e exerce um certo poder, porque quando você passa uma condição e você traz aquele rótulo, ex-jogadora de vôlei, num esporte que ganhou uma popularidade muito grande. Não ganhou com a geração dela ajudou muito a popularidade. Sim. A minha geração menos ainda, mas assim sucessivamente. E eu vejo que alguns atletas têm muita atenção com como elas usam a rede. Umas usam mais para se divertir, tem milhões de seguidores e não estão nem aí. Agora, quando você se coloca como uma influenciadora política, como uma pessoa... Aí, alto lá. Você tem que ter responsabilidade. Então, foi só nessa.
não é nada pessoal contra ela, porque de mais a mais eu tenho que te confessar que é uma pessoa que eu nem conheço. Eu conheço assim, a Fabi, que é muito mais nova que ela, eu tenho uma relação, sempre tive. Porque é identificação. Eu conheço a Fabi jogou com as minhas filhas, a Fabi jogou comigo. Olha só como o mundo é louco. Eu joguei com a Fabi. Eu fui técnica da Fabi. A Fabi, quando virou líbero, foi num time, eu não sei, eu acho que eu era técnica. A Fabi foi, o primeiro time que ela foi líbero foi comigo. Então, pô, um orgulho de ter essa amizade, de manter essa amizade. E vejo, fechou nessa. Maravilha. Ontem nós falávamos com o Diogo Silva, ele esteve aqui com a gente ontem. Grande figura. E ele teve uma conversa muito legal com o Neilton também. E uma das questões que se colocou na conversa entre os dois era o quanto para o atleta, o acesso ao estudo para o atleta brasileiro é dificultado e como isso interfere nessa construção de uma consciência mais social, mais política. Como é que você vê essa questão no atleta brasileiro, Isabel? Olha, eu primeiro vejo a questão da educação no Brasil. Hoje, eu sou filha de professora, sou irmã de professora, então eu tenho maior admiração, apesar de não ter concluído, não ter feito uma universidade. A minha mãe queria me matar, mas no meu tempo tinha muito isso. Você meio escolhe, você quer jogar vôlei, mas continua assim. É muito difícil para um atleta. E o que eu vejo? Eu acho que se você estudar, você tem chance de ser um atleta melhor. E veja, quando a gente fala em educação, a gente não está pensando só numa educação formal, que você senta no banco escolar e ganha um canudo. Eu acho que a ideia da educação é muito mais essa formação maior do que simplesmente ter um título universitário, né? Porque você é uma pessoa que estudou muito, mesmo não tendo feito o que seus pais queriam. Eu tive a sorte de vir de uma família que, primeiro, nós éramos muitas mulheres. Então, mulher podia, na minha casa, podia fazer o que quisesse, assim, no sentido não de pode tudo, não. A mulher dá opinião, mulher trabalha, mulher pensa, mulher a supressão dentro de casa. Pelo contrário, talvez meu pai tenha sentido um pouco mais, porque ele era o único homem ali, naquele universo. Mas a educação... Bendito sois vozes entre as mulheres, era assim? E eu acho que a educação é uma coisa tão importante, mas ela é tão importante. E eu falo, mas você precisa organizar o circo, né? Então, a gente começa pela educação formal, né? A escola que você vai, o acesso à escola. E eu acho que o que a gente está vivendo hoje, sinceramente, é uma aberração. É uma aberração, no meu ponto de vista. O que a gente está vivendo nesse governo é uma tristeza. A educação é totalmente desvalorizada, perseguição aos acadêmicos, aos estudantes. Agora, essa ideia de que os reitores vão ser escolhidos por ele, gente, é muito louco. Agora, o que eu não consigo entender é qual é a motivação de se fazer uma pasta que é tão importante com esse descaso. Qual é a que vem isso? Qual é? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender nem politicamente, nem... É de uma burrice. Depois, você pega o que se espera de um ministro da Educação, pelo menos que ele tenha boa vontade, né? Que ele tenha boa vontade. Se ele é um camarada que sabe escrever, que sabe se expressar, que escreve errado, a gente não era para perdoar, porque não é a pasta exige um certo perfil. Mas o que a gente viu na reunião ministerial foi
assim, acabou, não tem. E você nem pede desculpas à nação. Não. Você chega e fala, gente, pelo amor de Deus, vocês me desculpem. Olha, que já ia ser difícil, né? Mas, de qualquer forma, eu acho Isabel, quando você tem um presidente que não lamenta os mortos, os seus cidadãos mortos, não é capaz de ter a decência de lamentar, de chorar junto com as famílias. Então, é um momento curioso. Não, é triste. É uma coisa assim de uma. A gente. E uma coisa também que eu falei ontem, até num troço lá numa entrevista que eu dei, que o que me incomoda mais nesse governo, assim, quer dizer, é uma lista, né? Vamos combinar que cada dia eles se encarregam de vir com uma novidade pior do que a outra. Mas é como a palavra perdeu o sentido totalmente. Né? O uso da palavra é quase como se, no popular, eles chamam... é assim, é uma coisa. Então, o presidente fala assim, tudo pela democracia, quem manda sou eu, sabe? Quem não fizer o que eu estou falando, vai embora. O camarada quantos ministros da saúde no meio de uma pandemia. Ele é capaz de falar de desobediência civil, acho que foi em março que ele falou, ele lança a mão de um termo que originalmente nasceu em defesa dos oprimidos, em defesa contra as injustiças, a favor das minorias. E ele nasce, tá? É o que inspirou o Gandhi, é o que inspirou a Rosa Parks, é o que inspirou Martin Luther King. O Bolsonaro acha que pode lançar mão e desobediência civil, ele não entendeu nada. E ele lança a mão disso para falar para as pessoas saírem de casa, ignorarem que a gente tem uma pandemia. Isso. Tem que fazer, não tem que ir para a rua. Esses governadores não podem o direito de ir e vir. Então as palavras, sabe, elas são corrompidas, elas são diariamente. E eu vejo que a população, graças a Deus, cada vez a parcela diminui, né? Ele tem um rebanho. E que aí entra a educação. A educação te faz entender que não faz sentido o que você está me falando. Você aprende a pensar, você aprende a ponderar, você percebe se aquilo ali faz sentido ou não. Então, eu acho que ele está totalmente certo. E para as pessoas negras, tanto pior. Agora, acho que o esporte tem esse componente maravilhoso, que é eu sou preta, você é branca, tá? E a gente chega lá, a gente vai para a bola. E a resposta está na tua performance, está na maneira de você jogar, está na maneira de você atuar. E aí, o que acontece muitas vezes? Uma pessoa que sofreu tanto para chegar ali, ela quer um colchão, ela quer uma hora do conforto. Ela fala assim, agora eu vou ter que brigar ainda. Foi tão duro, foi tão difícil. A gente também tem um lado que a gente entende, que alguns atletas negros chegam num momento que eles falam assim, puxa, mas agora que eu estou sendo aceita, agora que eu sou querida, agora que não me bombardeiam, você quase esquece como é que as coisas funcionavam, entendeu? Sim. Isso sim. Não digo isso como e, ao mesmo tempo, cobram dos atletas. O Comitê Olímpico, por exemplo, internacional, ele prega eu não sei como é que fala, mas que o atleta se manifeste politicamente. É uma atitude, ele está hoje em dia ele impede que o atleta se manifeste politicamente. Como se pudesse. Assim, chega a ser muito estranho, porque o atleta é um cidadão. Então, por exemplo, Hitler, na Alemanha, estava querendo fazer uma propaganda nazista. Se eu sou um atleta e acho aquilo
Aquilo ali era uma loucura. Ele foi embora quando o Jesse Owens ganhou, né? As 4 medalhas, ele se recusou a premiar, né? Quando os meninos, em 68, fazem o gesto dos Panteras Negras, né? Não vai longe, Isabel. Em 2016, o maratonista que competiu no Rio de Janeiro, que ele fez o gesto com os braços cruzados, não é? Ele foi exilado, ele não pôde voltar para o país dele, não é? Então, o esporte é uma baita de uma vitrine para essas questões sociais maiores, e não dá para dizer que ele está excluído do resto das questões da sociedade. Não, é um fenômeno social como é a cultura. É transformar o atleta desumanizar o atleta. Isso. E isso me deixa assim. Eu não entendo. Por exemplo, os meninos em 68, os americanos, que ganharam o pódio, né, com o primeiro e terceiro, eles foram homenageados anos depois pelo Obama. Não sei que condecoração. Né? Mas antes disso, eles foram banidos, né? Oi? Primeiro, eles foram banidos do esporte. Foram banidos. E depois foram mais de 50 anos para eles serem reabilitados. 50 anos. E em 2020, as pessoas ainda estão questionando isso. Isso. Então, é assim, no mínimo, não é curioso, é absurdo, é uma coisa patética, sabe? Uhum. Eu, por exemplo, achei um barato os meninos do vôlei quando tiveram aquela atitude contra o Michael, o menino do vôlei que foi bombardeado pela torcida, né? E no dia seguinte eles todos estavam com arco-íris na camisa, a torcida estava com com faixas contra a homofobia, eu acho que começou a gritar frase racista dentro do estádio. Na minha opinião, tinha que sair para tudo do campo. Para Mas você sabe por quê? O esporte é comandado muito por branco, sabe? É muito branco comandando o esporte, porque esse olhar entra na velha questão do racismo estrutural. Estrutural. Que não faz, as pessoas não percebem, elas não percebem. Por exemplo, ontem eu estava com um cara que se virou e falou assim: o fulaninho ele é negro, mas ele fala inglês. Aí eu olhei e falei assim: eu não ouvi, repete de novo. Aí ele repetiu a frase. E eu tive que dizer para ele. Era um absurdo. Está vendo o que você está colocando, quase não se está colocando. Ele é negro, mas ele fala inglês. Né? Ele não tinha. Ele disse, mas eu não falei, eu não sou racista. Aí vem a máxima, eu não sou racista. Eu falo, não, você se manifesta como racista, porque a nossa sociedade ela é o tempo todo. Eu tenho um filho negro, eu sei, assim, desde que o Alisson entrou na minha vida também, teve um lado que foi muito, muito enriquecedor, sabe? De poder ver sob uma outra ótica certas situações, entendeu? E me ver também tendo que dizer para ele, olha, se pararem você não responde, não fala nada. Pega, já mostra o teu endereço, já dá o meu telefone, já não sei o quê, fala que você tem mãe, fala que... Sabe? Que loucura! E eu tenho certeza que eu falava mais com ele sobre essa questão do que eu falei com os outros filhos. Com o Pedro eu falava também, que é meu filho mais velho, eu falava também que o Pedro é preto também. Então, mas ele é um branco que no Brasil ele é considerado branco e lá fora ele é considerado preto, né? Então, porque a gente tem essa coisa no Brasil. Enfim, isso aí é
uma questão assim que a gente tem que falar muito, sabe? E Isabel, você tem essa perspectiva, um reconhecimento, uma leitura da sociedade bastante crítica. Você foi uma das primeiras técnicas mulheres do voleibol brasileiro. Uhum. E a questão do ser mulher não deixa de ser política também. Que leitura que você faz da instituição voleibol no Brasil, que já está sofrendo uma crise medonha, deste lugar do ser mulher e em relação às pouquíssimas mulheres que ocupam esse lugar de liderança no esporte? Kátia, eu vejo que assim, a vida de um técnico, eu acho que ela é muito dura, tá? Ela é muito dura. Se você for levar em conta que você tem uma vida como atleta fora da sua casa, né? E depois, como técnica, você continua fora da sua casa, Então, eu acho ali que tem um aspecto assim, físico mesmo, emocional, de você, sabe? Depois tem uma questão que é uma questão social. São expectativas que o teu entorno tem com relação a você, por exemplo, dá um exemplo simples. Um pai, quando está longe do filho, eu não estou falando, não estou generalizando, eu estou falando de um modo geral. Tem exceções hoje em dia, e grandes exceções, mas um pai, ele não sente tanto, ele fica muito triste de estar longe do filho quando ele vai nascer, né? Ou então num aniversário ou numa data específica. Mas a sociedade não tem esse olhar para ele que o culpa, que traz um peso a mais. Ele sente a dor dele, mas ela não é agravada por um olhar, por uma pressão externa. A mulher, ela é o tempo todo cobrada por esse papel da maternidade no modelo X, tá? E nós mesmos nos cobramos. Por exemplo, eu não conseguiria me entender como mãe, porque para mim era visceral estar perto das crianças. Eu viajava, jogava, e aí eu levava, carregava um. Por exemplo, eu joguei 6 anos fora do Brasil, 6 temporadas, eu levei a galera toda comigo. Mas eu não. Quanto tinha de pressão externa, quanto tinha do meu desejo, eu não posso nem te responder, porque para mim não dava para eu admitir não estar com eles, sabe? Eu precisava estar com eles. E eu vejo, por exemplo, a minha filha, as minhas filhas, elas têm uma relação muito semelhante à que eu tive, mas eu vejo que os pais também são muito participativos, sabe? Então, eu vejo assim, que as mulheres técnicas, existe uma coisa biológica também para a gravidez, para você... Na sua grande maioria, os atletas ficam adiando a gravidez para poder ter uma gravidez mais tranquila depois de parar de jogar. Então, tem vários aspectos que eu entendo que não são só culturais, são problemas reais que acontecem no cotidiano de uma atividade como a nossa. Mas, e agravado ainda com esse componente do preconceito, do olhar, da expectativa, da pressão. Então, isso eu acho que é um longo debate. A gente tem que fazer uma live sobre isso, porque é um assunto. Mas me surpreende mais ainda em outras áreas, onde as mulheres são incríveis. Eu gostei muito de trabalhar como técnica, mas chegou uma hora que, como técnica de quadra, eu queria me divertir na vida também com o meu trabalho. E aquele trabalho me trazia muito pouca diversão. E eu, como atleta, me diverti muito jogando, mesmo com todos os problemas, com cortes, com brigas, com isso, com aquilo. Era um prazer entrar em campo.
E como técnica foi um prazer, mas eu não queria continuar com aquela... Eu queria poder... Nossa, era muita gente, sabe? Aí eu fui para o vôlei de praia, que eram menos pessoas, que era mais fácil a relação, é mais autoral o negócio. Uhum. E agora, eu, assim, quando eu comecei na quadra, alguns técnicos, né, não tinha nenhuma mulher. Não, não tinha. Uhum. Eu lembro de um que chegou para mim, acho que foi o meu primeiro jogo. Ele chegou para mim e fez assim, preparada? Mas era claro que ele estava querendo me intimidar, sabe? Uhum. Uhum. Antes do jogo, ele veio da mão, aquele cumprimento que você faz, ele É. fez assim, preparada? Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, eu tô, e você? E aí olhei para a cara dele e falei, boa sorte. E ele falou, boa sorte. Ele ficou um pouco assim, porque ele achou que eu ia ficar, que ia ficar Desmontada. eu falar. Mas a gente é bobo, né? Porque eu queria vencer, não era só por causa do time, que eu queria, quando acabasse o jogo, olhar para a cara dele e fazer. Aí, oi, boa noite. É bobo, né? Mas essas feiras que a gente. Essas horas eu me divertia. A gente ganhou o jogo. Outra questão que tem circulado muito, principalmente no voleibol, Isabel, porque talvez tenha sido a modalidade onde isso ganhou maior visibilidade, é a questão das atletas trans. Uhum. Isso gerou uma polêmica muito grande, e esse é um tema muito caro a nós, do Grupo de Estudos Olímpicos, também porque uma das nossas colaboradoras, ela estuda isso em específico, e, assim, houve muitas colocações, prós e contra, enfim. Como é que você encara essa questão das atletas trans, não apenas no voleibol, mas no esporte de uma forma geral? Olha, eu acho que tudo isso é muito recente, sabe? A vinda dos atletas trans estarem assim, com tanta. Tem vários, não tem um, tem vários. Então, eu não consigo te dar uma opinião assim, tá certo, tem que ser assim, tem que ser assado. O que eu acho que deveria ser, eu acho que nesse momento todos os atletas trans deveriam ser aceitos a participar, mesmo com questões pouco definidas cientificamente, entendeu? Porque existe uma corrente que diz uma coisa, existe outra. Existe um lado que alguns falam, mas é evidente, ela nasceu um homem e se desenvolveu até tantos anos, tem uma estrutura, enfim, eu não sei aqui falar no aspecto científico, biológico, mas de qualquer forma, no popular é mais ou menos isso, né? Mas eu acho que essas pessoas passam por um processo tão duro e tão difícil, Uhum. tão marginalizado, tão barra pesada, porque eu não Isabel, sei quem. Desculpa, só nós fala. vamos cair em 10 segundos. Tá. Então eu deixaria jogar. Kátia, olha, um grande beijo. Eu deixaria... De novo, aqui, adicionar. Agora vai. Opa! Fala. Depois de uma conversa boa como essa, não dá para simplesmente falar tchau, né, Isabel? Por que que... Ah, agora melhorou. Aqui está escuro, não sei por quê. Acho que é porque está já à noite. Já está reduzindo. Não, desculpa. Queridona, eu entrei, chamei você para a gente se despedir, porque eu entro em sala de aula daqui alguns minutos. Então, queria voltar. Eu gosto muito de conversar com você. E foi Que bom. super prazer a gente poder falar de tantas coisas que
E é isso. A minha bateria também vai acabar. Eu queria deixar um beijo também para quem teve paciência para nos ouvir, tá bom? Olha só quem entrou aqui. Ana Lúcia Barros acabou de entrar também. Aninha, beijo grande para você, querida. Lulu, grande Lulu. Saudade de você, minha querida. Me liga, tá, Lulu? Isabel, querida, muito obrigada. Olha, Obrigada pela tua disponibilidade, pelo tempo que você deu para nós nesse momento. As pessoas estão aqui super agradecendo a tua colaboração, a tua participação. E depois, quem sabe, a gente volta no futuro para falar de outras coisas. beleza, Né? Acho que tem muito assunto para a gente tratar. eu só pedir desculpas, porque realmente eu sou uma negação nesse departamento tecnológico. A gente aprende. Evolui. Me aguarde. Isabel, beijo grande. A gente volta dominando esses Paranauê tecnológico todo. Você vai ver só uma coisa. Me aguarde. Beijo grande. Tchau. Beijo grande, querida. Tchau, tchau. Obrigada pela oportunidade. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.